Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras, um espaço que a gente conversa sobre comunicação, sobre recursos humanos, sobre liderança, sobre cultura organizacional, inteligência artificial, enfim, temas conectados ao mundo corporativo. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Cecília. Mas antes disso, eu queria trazer 2 recados para você. Primeiro, se você curte, se você gosta, né, dessa nossa jornada de comunicação, desse laboratório, eu sempre comento aqui que é um laboratório que a gente possa trazer muito mais do que certo e errado, são reflexões para você. Se você gosta, que você possa comentar, possa curtir, possa repassar aos seus colegas, sempre é importante para a gente. A gente já está chegando aí mais de 40 edições desse projeto e sempre cada vez mais aprendendo, tá bom? Então conto contigo aí para repassar para os seus colegas, mandar sugestões para a gente. E também quero agradecer a Progic. A Progic é um parceiro que está desde o início desse projeto com a gente. É uma empresa que oferece tecnologia para melhorar a comunicação interna com seus colaboradores. Você que é uma empresa que quer melhorar a comunicação interna via aplicativo celular, via plataformas, via televisão, tem a Progic. Conheça um pouquinho mais. A Progic atende a Michelin, a Balduco, está mais de 30 países fornecendo essa tecnologia. Tem aqui um videozinho explicando mais sobre a Progic. Com a plataforma multicanal de comunicação da Progic, você alcança 100% dos colaboradores de forma moderna e unificada. Com poucos cliques você cria, agenda e segmenta os seus comunicados para TV, aplicativo, e-mail e pop-up desktop. Conecte suas pessoas, conteúdos e tecnologia em uma experiência digital única. Conheça o novo mundo da comunicação corporativa com a Progic. Obrigado, Progic, pela parceria, muito obrigado. Olá, Cecília, tudo bem? Olá, Fábio, tudo bem? Você? Muito bem, muito obrigado. Cecília, a gente já conhece de longa data, long time, né? Muito tempo. Muito tempo. E para mim é muito prazer, um prazer enorme a gente estar se conectado novamente, pessoalmente. A gente já tem várias oportunidades de conversas e para mim é muito bom falar contigo. Cecília, para quem não te conhece, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas ao invés de contar da sua carreira, da sua formação, MBA, pós-graduação, inglês, formação, eu queria te perguntar uma coisa um pouco diferente. Eu sei que você tem um sobrinho chamado Pedro, por exemplo. Hoje está com quantos anos? 9. 9 anos. O Pedro, quando chega em casa, quando você se encontra com ele, ele fala: tia, o que você faz no seu dia? O que você entrega no final do dia? Claro, na questão do seu trabalho, né? Como é que você ganha dinheiro, enfim. O que você entrega no final do dia? Se o Pedro estivesse te perguntando aqui hoje, Cecília, qual que é a sua atividade hoje de entregar no final do dia? Qual que é a sua missão? Oi, Fábio. Primeiramente, muito obrigada. Obrigada pelo carinho, pelo convite de estar aqui. Está muito legal. E olha só que pergunta boa a sua, hein? Então, quando eu chego e o Pedro chega pela primeira vez, ele não quer nem saber o que eu faço, né? Ele só quer ganhar um abraço, muitos beijos e carinho, saber se eu levei um chocolatinho, né? Mas é muito legal o que você perguntou, né? Porque o que vem dele para mim de imediato é o olho brilhando, um sorriso e um grande abraço, né? Não vem essa pergunta de onde eu vim, o que eu fiz, se trouxe resultado, se não trouxe, né? E eu acho que é bem o tema que a gente traz hoje, né? Que legal, né? Eu fiz a pergunta e você me trouxe uma resposta bem pragmática e bem diferente, porque às vezes a gente está esperando uma resposta e às vezes o comportamento dele te muda todo, né? E te até desconstrói. Muito legal, muito obrigado. E aí tem muito a ver com a nossa conversa, eu sempre comento aqui com o pessoal que a gente sempre usa um título mais para dar um norte para nossa conversa. Claro que é sempre um bate-papo, aqui não é entrevista, sempre falo isso, é um laboratório. E o tema de hoje, que eu acho muito relevante, fiquei muito curioso de falar com você, até pelo seu histórico, a gente vai falar sobre isso também, da liderança, né, dessa questão da liderança e de comunicação, né? E eu quero te ouvir muito sobre isso. Talvez a pergunta né, é muito questionado esse líder hoje. E a pergunta a gente consegue ter um líder, uma comunicação efetiva e afetiva? Olha que interessante, né? Porque a gente fala muito da efetividade, e às vezes esquece da afetividade ou vice-versa. E a gente tem alguns estereótipos aí. Então, a minha primeira provocação com você, né? A gente o líder consegue ter um processo de comunicação, a grosso modo. E aqui, acho que é importante também te dizer, quando a gente fala em líder, de todos os níveis, né? Não só do CEO, diretores, enfim, de líder de fábrica, de produção, escritório e tal. Minha primeira pergunta, o líder pode ter uma comunicação efetiva e afetiva ao mesmo tempo?
Oi, Fábio. Esse é um tema maravilhoso, né? Realmente é uma provocação também ao mesmo tempo, né? Porque da minha experiência, né, de consultoria, também em diversas empresas e também no desenvolvimento humano, o que a gente observa, né? Que sim, que é possível, sim, ser afetivo, né? Inclusive, a gente vem aí de grandes exemplos, independente do estilo de liderança, né? Então, é possível, sim, trazer resultados, e muito resultado, né? Mas também trazer afetividade, né? Eu acho que isso traz essa pergunta, mas talvez como, né? Talvez tenha esse tabu de que a afetividade seja aquele passar a mão na cabeça, ser aquele paizão ou mãezona de uma equipe, e não é por aí, né? Eu vejo a afetividade como uma forma de gentileza, uma forma de respeito com o colaborador ou a colaboradora, com a equipe, né, em que o líder, se aproxima um pouco mais dessa humanidade que é aquela equipe, né, o que acontece por trás também ali daqueles bastidores, né. Então, sempre que eu tenho essa experiência de que o líder, ele está mais próximo da equipe, mas nesse sentido de, deixa eu conhecer mais um pouco sobre essa pessoa, deixa eu saber um pouco mais o que essa pessoa faz, o que ela gosta, né? Tem alguma necessidade que eu consigo atender, de repente é algo que está ao alcance, né? Isso traz o quê? Além de uma confiabilidade, né? Uma conexão mais profunda entre a liderança e o colaborador, traz também mais produtividade ao longo do caminho, porque a pessoa vai se sentir num ambiente que acolhe, né? Um ambiente que está sendo visto ali, e isso é o afetivo, né? Se eu sei que eu estou sendo vista aonde eu trabalho, eu sei que ali eu posso confiar. Então, a produtividade é maior, e eu sei também que se eu tiver alguma questão, eu posso chegar e conversar. Então, a afetividade, ela entra nesse lugar, desse ponto de equilíbrio, né? Entre trazer resultado, saber cada um das suas responsabilidades e também saber que ali existe humanidade, né? E essa humanidade, talvez seja quase um clichê falar de humanidade, mas como assim, né? Porque o que é visto hoje mais nas empresas como um todo, até em função das automações, da tecnologia, que as pessoas perdem a conexão uns com os outros, né? E a comunicação, a fala fica muito fria. Então, nós não somos máquinas, né? Apesar do nosso corpo trabalhar tão perfeito como uma máquina, mas não é assim. E é importante saber quem está do nosso lado, né? Claro que quem trabalha home office tem uma dificuldade, né? Mas tem ali o bate-papo entre os pares, né? Então, é possível, sim, ter esse fazer contato, essa conexão mais afetuosa, ou seja, com mais gentileza, com mais proximidade, né? Na medida do possível, olhar nos olhos, né? Isso traz confiança, né? E a afetividade, Fábio, acho que vem de um lugar de dentro da gente que é nato, né? Esse lugar de afeto, esse lugar de bem-querer ao outro, independente do nível, do cargo, enfim, né? É muito nato. Então, cada pessoa já tem a sua afetividade. Às vezes não demonstra muito, outros demonstram mais, né? Cada um com as suas características, né? E para quem às vezes sente que, mas eu não sou tão afetuoso assim, né? Eu gosto mais das coisas diretas, mais do resultado, uma fala mais assertiva. Eu acho que tudo depende do estilo de liderança, depende do estilo da equipe. Eu acho que um termômetro legal é o líder perceber como é que a equipe está respondendo ao comportamento que ele tem, né? Na sua comunicação, naquilo que está sendo colocado ali, né? Então, esse termômetro, né? Esse clima organizacional, como a gente costuma falar, né? É um diretriz, né? Então, olhando outras áreas, às vezes, em que há um líder que ele tem mais essa afetividade versus resultado, como é que funciona esse clima, né? Se é um líder que só pega no resultado e bate firme e forte com a equipe, qual é o resultado? Então, eu acho que vem dessa observação e de um lugar de bom senso, né? Também. É muito interessante, porque você traz muitos elementos, mas acho que passa por um ponto quando você... Porque, assim, às vezes a afetividade pode cair num espaço meio lúdico e meio romantizado, né? E não, né? Você está falando de afetividade de escutar o outro, né? De ter atenção, de criar vínculos, né? E mesmo a pessoa que não é exatamente uma pessoa tão afetuosa no sentido tão carismática, talvez assim, uma outra palavra...
mas ela pode ser muito afetiva, né? Porque ela escuta você, às vezes meio no jeito dela, né? Às vezes um pouco mais introspectiva, concorda? Então, assim, esse afeto está muito conectado com isso. Não é um afeto de ficar abraçando, né? De ficar junto toda hora, aquele afeto que é um pouco romantizado. Mas é esse afeto de ouvir, de respeitar, de dar espaço para o outro, de gerar no outro. Eu gosto muito disso que você fala, eu acho que isso é um grande problema que eu vejo, inclusive, de comunicação nas empresas. É criar espaço para que o outro se sinta à vontade de levantar o braço e dizer não tá legal, não tô sentindo bem. Eu acho que esse é um problema muito, não sei se você percebe isso até da sua experiência como consultora nas empresas também. Você percebe que tem um pouco disso também? Quer dizer, muito dessa reclamação do líder tóxico, se usa muito isso, é de ele não dar espaço ou o colaborador não se sentir seguro de levantar o braço e dizer... não é nem de uma reclamação, é simplesmente dizer, não entendi o que está acontecendo, não é? Sim, sim. E o que você traz também é muito legal, né? Que complementa, Fábio. E só trazendo um pouquinho, né, sobre liderança, né? Eu acho que vem se desconstruindo, talvez, esse conceito, o que é, na realidade, ser um líder, né? Então, às vezes, a pessoa está ali junto com a equipe e ele é uma pessoa que ouve, que faz contato, que se relaciona bem. E, de repente, ele é promovido e se torna um supervisor, um gerente, enfim. E ele muda completamente o comportamento, ou ela, né? E perde essa conexão, esse carisma, entre aspas, que existia, né? E eu acho que vem muito do que é para a pessoa a liderança. Perfeito. Porque... a liderança, quando ela é liderar com o outro, para a gente liderar com o outro, significa que a gente abre um espaço para o outro também se expressar e se comunicar. É uma via de mão dupla, né? Quando a liderança, ela se comunica acima do outro, né? Que é uma liderança mais austera, né? Mais autoritária, ela não abre espaço para que essa mão de mão dupla aconteça. É mão de uma via só. Então, eu acho que um ponto de observação nessa fala, nesse bate-papo, é que existe a oportunidade de cada líder se observar, né? Como é que ele é com ele quanto à liderança? O que é para ele a liderança, né? Se é uma liderança com as pessoas, seja ele os colegas laterais, né? Os outros líderes, e também com os seus colaboradores, para que essa afetividade possa realmente acontecer. Porque senão fica uma falsa afetividade que não chega na pessoa, né? Que pode fazer de conta, né? Que eu sou afetivo, que eu sou isso. E, no fundo, não é isso, não cola, né? Porque quando a pessoa ela é afetiva de verdade, é possível sentir. Nem que seja numa palavra, num pequeno gesto, né? Mas é possível sentir. E aí é onde gera o laço de confiabilidade. Ambos os lados confiam um no outro, né? Não precisa essa coisa do abraçar, né? É claro que tem lugares que isso acontece mais vezes, mas ok. Mas o afeto, né? O afeto mesmo, ele é algo que vem de dentro, né? Esse lugar, como a gente comentou logo no início, em que eu sei aonde eu estou, qual é o meu papel aqui, porém eu sei que o Fábio também tem o seu papel, tem ideias super legais e a gente pode fazer uma grande parceria, né? Mas lembrando que a busca do resultado está no conjunto, não é só de uma pessoa, né? Então, eu acho que a consciência do que é ser o líder, né? Do papel dele ali, né? Se ele está liderando com as pessoas ou se ele está liderando sobre as pessoas, isso é importante, né? Porque, só um exemplo, né? Eu tive uma experiência já dos dois lados, e quando o líder, ele liderava sobre as pessoas, e ele, às vezes, queria ser... afetuoso, afetivo, as pessoas não davam para ele o retorno, porque sabia que, no fundo, aquilo não era verdadeiro. Então, não pegava bem, sabe, assim? Super. E, por outro lado, né, experiências em que era nato, que o líder ele já tinha esse carisma, esse gostava de estar com as pessoas, né? A resposta é imediata. E não precisa muito para isso. Às vezes é um bom dia, às vezes é um saber, e aí, melhorou? Você estava gripado? Às vezes é de uma forma perguntar, conseguiu fazer o relatório? Dá para entregar naquela data? Então, são algumas colocações em que a afetividade ela é demonstrada, né? Não é um clichê de que eu tenho que passar a mão na cabeça, de que tem que viver no abraço. Não é isso. Pelo contrário, aí fica um pouco
perde o sentido, né? Mas tem um ponto aqui que até você... Eu até notei aqui porque me chamou muito a atenção. Talvez eu acho que vale bem essa reflexão. O que é o ser um líder, né? Talvez aí o ponto, principalmente, a gente viveu isso em indústrias, né? Trabalhando juntos, ou mesmo em outros momentos. Isso acontece muito, né? Eu tô trabalhando contigo num time, a gente está juntos, de repente, por tais competências, eu torno o seu chefe, o seu líder, e aí muda aquele comportamento, né? E aí, isso é muito maluco, né? Porque, por um lado, por que você está mudando? Claro que existe uma cobrança também para um modelo que foi, talvez, criado, até na sociedade, de que o líder tem que ser esse cara autoritário, às vezes. Mas eu acho que talvez essa é uma boa reflexão dessa conversa também, né? O que é ser um líder, né? É sobre pressão, é sobre dar ordens, né? É construir juntos, né? Eu não queria perder isso de vista que você falou, porque para mim é muito importante. Porque quantas e quantas vezes a gente viu isso, né? A pessoa se perdeu até um personagem do líder, não é isso? Exato. Cria-se, né, uma fantasia. Que às vezes não é nenhuma culpa exatamente dele, né? É de toda uma fantasia que foi criada. Claro que ele também entrou nesse jogo, mas também tem essa fantasia, né? Meio criada juntos, né? Tem essa fantasia, uma percepção distorcida, muitas vezes, do que aquele papel significa. Né? Claro que, assim, existem muitas variáveis nesse contexto, né, Fábio? Porque a gente tem a cultura organizacional, né? Que ela também determina um comportamento. Esperado, né? Esperado. Então, quando o colaborador ele é promovido a um cargo de liderança, muitas vezes ali ele se perde. Ele pode ter a parte técnica muito perfeita, ele pode ter a parte de executar muito perfeita na busca do resultado, mas a questão do comportamento, às vezes, pode se perder um pouco. Por que isso? Porque muda em relação aos valores pessoais dele, né? Então, os valores pessoais, às vezes, tem que, dentro de um novo cargo em que a pessoa precisa se adaptar àquele jeito, né? Isso vai contra ou a favor dos valores pessoais daquela pessoa. Pode ser que dê muito certo e pode ser que com o tempo não rola, não vai dar muito certo, né? E é aí aonde se perde um pouco da característica pessoal daquele líder. Independente se novato ou não novato, né? Mas ele está se moldando dentro de uma cultura organizacional e, para isso, ele deixa de lado algumas características pessoais em que, por exemplo, a afetividade poderia ser uma grande característica e, às vezes, pode ser que ele está se perdendo em função de se adequar a um ambiente que ele acredita que seja correto. Talvez até o contrário, né? Porque, às vezes, enquanto colaborador, ali, digamos, do time, ele tinha uma boa afetividade com a equipe. Aí, usando essa digamos assim, né? Esse personagem do líder, ele acha que precisa ser mais efetivo e mais pragmático e perde a afetividade. Sim. Né? Ou porque, às vezes, inclusive, a empresa erradamente cobra disso dele. Não, você não... Eu já tive isso, tá? Já vi isso muitas vezes. Você também deve ter visto isso muitas vezes. Você não pode ser amigo dos seus colaboradores. Amigo nesse sentido, né? Não amigo, né? Você não pode estar muito próximo com eles. Como é que você vai almoçar com eles? Você tem que se distanciar deles. Olha que interessante isso, né? E aí você vai perdendo isso da afetividade também, né? E aí é onde a gente traz, Fábio, que independente da posição que a pessoa ocupa hoje, né? A gente está falando do líder, né? Ou o líder que está começando agora, ou o líder que já está ali, né? Primeiro, para ele começar a resgatar de volta a afetividade que ele tinha, né? É importante sempre ele se preocupar com a sua saúde emocional, mental, né? Para não se perder dentro dos próprios valores, porque ele começa a se desconectar de quem ele é de verdade. Isso aí. Então, a afetividade, ela está dentro dele ou dela, sempre esteve, né? Então, pode estar ali muito aflorada ou pode ter se perdido um pouco no decorrer do tempo, só na busca do resultado, e é onde fica muito duro. E tem uma observação mais, Fábio, que eu acho que é legal esse contexto, que muitas vezes, quando a cobrança é exacerbada, né, e a gente está num movimento de muito resultado, muita cobrança, esse jeitão de ser na empresa a gente leva para dentro de casa. Perfeito. Então, esse papel do líder, né, seja o gerente, o diretor, o presidente, seja que líder que for, esse papel, muitas vezes, a pessoa não consegue separar que dentro de casa ele é o pai, ele é o marido, ele é um amigo, ele é um filho, né? E então traz algumas imposições no comportamento para o dia a dia familiar. E é onde muitas vezes a gente começa a ver os conflitos acontecendo,
né? E se perdem também dentro de tudo isso, ou seja, lá atrás, onde existia tanta afetividade, né, onde as coisas fluíam bem, os relacionamentos fluíam bem, era muito legal. E, de repente, numa virada de chave, né, claro que tem os seus prós e contras, né, mas é onde esse cuidado é muito importante, né, tomar consciência de que nas suas relações sociais, familiares, é importante trazer esse carisma, é importante deixar um pouquinho de lado esse papel tão duro para que o filho realmente consiga ver o pai que ele tem, ou a filha, né? Para que a esposa reconheça o marido que tem em casa e vice-versa, né? Então, é bem delicado, é muito importante, né? E é sempre recomendado que o trabalho do autoconhecimento possa fazer parte sempre, para a pessoa não se perder dentro de tudo aquilo que acontece de forma tão rápida, né? Para que o que foi construído de forma tão rica e tão complexa não se perca diante só na busca de resultados e tudo mais que é envolvido, né? Eu quero depois voltar para falar sobre o autoconhecimento, acho que você vai falar um pouco sobre isso, mas excelente exemplo que você trouxe, e queria só colocar um ingrediente desse personagem que leva para casa que você falou, e me parece que isso é mais desafiador quando é mulher, né? Quando é uma executiva que tem que usar esse papel mais assertivo, às vezes a empresa, e quando leva para casa isso não consegue se desconectar desse sentido. Eu não sei, é só uma opinião. Dentro de uma sociedade como a nossa, um pouco mais machista, mesmo o homem tendo esse comportamento e criando alguns tipos de problemas dentro de casa, ainda talvez seja um pouco mais aceitável, porque é um homem, provedor e tal. Né? Não sei, é uma opinião, eu queria te ouvir. Se a mulher traz esse comportamento, se ela sai de uma executiva, né, mas nesse sentido, traz para casa esse comportamento, aí a coisa, digamos assim, o prazo de validade, como chama? O entendimento é muito menor, não é? Fábio, hoje está tudo tão diferente, sabe? As culturas e as famílias também mudaram bastante, né? Então, é possível ver as duas formas. Tanto o homem, que já tinha essa característica, né, da autoridade, né, que a gente vivencia isso desde sempre, né? Que já ou seja, é comum, porém não que seja normal. Não, sim. Né? É comum, não que seja normal. E a mulher, conforme ela foi ou está ganhando mais espaço e mais liderança, ela entra num espaço de muita cobrança dos outros e dela mesma. Né? Então, de ter a família muito bem, de ter aquela preocupação com as crianças ou com o companheiro e etc., mas, às vezes, escapa, sim, né? Essa autoridade também ali, né? E vice-versa. Mas essas características, hoje em dia, elas estão mudando bastante. E o que a gente está vendo hoje? No contexto familiar, né? O afeto se perdendo, em ambos os lados. Porque cada um chega com os seus afazeres, com as suas buscas de resultados. As crianças também estão sobrecarregadas, porque Sim. As aulas são longas, né? O tempo de escola é longo, independente se a criança tem 4 anos, ou 10, ou 12. O uso exacerbado das redes sociais, dos jogos eletrônicos. Então, fica cada um elemento no seu universo. Mesmo que estão dentro de casa, mas não estão se olhando, não estão brincando, não estão assistindo algo juntos ou fazendo uma refeição juntos. Então, essa perca, ela é muito maior do que o que a gente possa imaginar. E esse reflexo da perda da afetividade, a gente vê na sala de aula também. Né? Eu, como professora, né, e estive ali junto... Acaba sendo meio que o efeito colateral, o espelho de tudo isso que a gente está falando sobre liderança. Uma frustração, né? Dos filhos. Uma frustração dos filhos, por quê? Porque fica longe, fica separado. Ele não recebe diretamente aquele afeto do pai ou da mãe diretamente, né, ou de um ou de outro, e ele vai buscar esse afeto fora. Ou com um colega, ou com outros pais, ou com um professor ou professora, né? Ou fica fechadinho. Então, o comportamento, a gente está conversando aqui, a conversa está indo, perfeito. Mas perfeito. É algo que ele expande Perfeito. E ele tem um espelho, um reflexo muito forte e grande no comportamento hoje das crianças e dos adolescentes. É algo que eu pude literalmente comprovar em sala de aula, né? Então, como é que a gente trabalha isso? Primeiramente, né? Eu acho que primeiro é importante tomar consciência de que é algo que, falei, opa, eu estou passando por algo semelhante ou
tomar o cuidado para não cair nessa armadilha, porque a gente não percebe, quando vê já está, né? E começar a fazer pequenas pausas, sabe? Talvez não precisa dizer sim para tudo. Acho que um grande contexto da comunicação, Fábio, em que a gente às vezes pode se perder, ou na liderança familiar, é dizer muito sim para tudo ou dizer muito não para tudo, sabe? Quando fica fora do aceitável, né? Então, eu recentemente tive uma cliente na área do desenvolvimento pessoal, que ela era uma grande executiva bancária, né? Na rede de bancos, e ela entrou em burnout, ela estava com um sistema de ansiedade lá no alto, ela ficou afastada de verdade, assim, pelo INSS por vários meses, para poder cuidar da saúde mental e emocional. Então, ela tinha uma equipe de 200 pessoas, ela era uma diretora, né, nova, super competente, ganhou prêmios e tudo mais, e ela não estava feliz. Ela não estava feliz, né? E ela tomou consciência de que ela se perdeu dela, dos valores que ela tinha na busca de resultado, né? Ela que era muito vista e muito contemplada na sua eficiência de trabalho. Então, esse contexto liderança, afeto, quem eu sou, né? Quem é a liderança que está aqui, o que está sendo colocado, entrou em voga, né? Então, o que aconteceu com essa cliente no decorrer do tempo, né? Ela voltou para si, né? Precisou fazer essa pausa de se reconectar, de entender de volta quais os seus valores pessoais, profissionais, e começou a partir daí dizer um grande sim para si mesmo, né? A favor da sua saúde, e um grande não para aquilo que já estava demais, porque ela estava se perdendo não só dela, mas das relações que ela amava muito. Então, entra nesse lugar de fazer escolhas, né? A comunicação, que a gente fala bastante, né, Fábio? Ela é tão vasta. Super. Que ela entra nesse lugar de fazer escolha, ao que é que eu estou dizendo sim, ao que é que eu estou dizendo não, né? Será que eu estou dizendo só sim para buscar resultado, né? Ser o líder, o melhor líder, ganhar prêmios, e me distancio da equipe. Então, assim, esse lugar de afeto, é importante trazer o afeto consigo mesmo primeiro, né? O que é esse afeto? Eu vou ficar me abraçando o tempo todo? Não é isso, mas é ser gentil consigo, sabe? De repente, a mochila que a gente carrega nas costas, invisível, fica muito pesada, né? E é importante reconhecer que ficou pesada, que está afetando a comunicação entre os pares, está trazendo irritabilidade, desconectou dos filhos, né? Então, é um efeito em cadeia muito grande de verdade. Então, assim, primeiro o afeto consigo, né? De reconhecer que talvez passou daquele lugar de aquela fronteira, sabe? Até onde eu vou, até o que é possível assumir, para que não se perca na sua liderança consigo mesmo. A gente tem a nossa autoliderança, né? De tomar as rédeas da nossa vida, e a liderança com os demais, com a equipe. Então, esse lugar desse afeto, ele vem, em primeiro lugar, Fábio, consigo mesmo, né? Para a gente poder observar e trazer essa consciência, como é que eu estou sendo comigo, com aqueles que eu amo, para que eu consiga reverter de volta aqueles que contribuem para o resultado que eu busco dentro da empresa, né? Então, aí sim eu consigo fazer legal esse ping-pong, né, que é tão complexo, né? Porque se a gente fala só no tema, parece algo assim, mais afeto, mais eficácia, eficiência, enfim. Entra num lugar que pode ser um jargão, né? Isso. E não é. Isso acontece o dia inteiro, todos os dias, tem um efeito dominó absurdo, né? E a gente vai ver depois como é que isso acontece na sala de aula, quando trabalha com os filhos, né? Olha que interessante, né? Como é muito rica a nossa conversa, a gente vai, como você disse, vai para muitos caminhos, né? A gente começa a olhar de um líder a partir dele com as equipes, essa interação com a equipe. Aí você traz um olhar do líder com as suas famílias, líder ou líder, enfim, independente. E agora você está trazendo um terceiro olhar, que talvez é o primeiro olhar, é dele com ele mesmo, porque provavelmente como é que está organizado dentro dele é o que reverbera para fora. Sim. Dependendo de como, porque assim, outro dia eu estava conversando em outro podcast e alguém me disse uma frase
acho que combina um pouco com isso, assim, às vezes a pessoa está numa cadeira errada, e às vezes não é nem culpa dela, porque tudo aquilo que foi colocado, então, parecido inclusive com essa pessoa que você comentou aí, né, ela chegou numa cadeira e aí ela está vista como tóxica, como um monte de coisa, que ela está na cadeira errada. E aí ela tem que fazer essa pausa, né? Claro que nem todo mundo consegue, infelizmente, a gente tem que entender isso. Mas é isso, né? Eu acho que assim, e talvez a sua provocação até, voltando para mim, antes de olhar para a liderança da equipe, olhar para a liderança com a família e olhar para a sua própria questão. Porque, teoricamente, se eu estou bem organizado com isso, ou minimamente consciente, porque assim, organizado a gente nunca vai estar 100%, né, Cecília? Não. Mas pelo menos eu vou estar consciente. Eu acho que talvez o que eu mais aprendi em terapia é isso, né? Sim, sim. É ter consciência disso. Consciência onde eu tenho fragilidade. Se eu tenho consciência, eu tenho uma capacidade de procurar. Eu gostei muito disso que você está trazendo, porque se você se conhece, depois eu queria te perguntar, até pelo seu trabalho, que você faz também, que eu acho que é um pouco isso. Se eu tenho essa consciência, então eu consigo entender onde tem mais fragilidade, aonde eu sou mais... Eu não consigo ser tão assertivo com meu filho e contrapartida, eu não consigo ser com o meu colaborador, né? Não é isso? Exato. Fábio, acho que você, né, nessa síntese que você fez tão bacana, você traz esse elemento, né, que é importante, sim, o líder se dar conta, se tomar consciência, é um se dar conta de como é que eu tô, né, esse termômetro, né, de se está fluindo mais a partir de si mesmo, né, porque senão a gente vai estar sempre querendo vestir uma roupa que não é nossa. Isso. E culpando sabe? o outro, né? E culpando o outro, ou querendo fazer, colocando uma máscara para ser isso, para ser assado, e não é assim. Acho que é importante para a liderança, qualquer ela que seja, ser autêntico, né? Ser ela quem for, ou ele quem for, né? Do seu jeitão, no seu estilo. É, claro que a gente corresponde a regras e situações que isso é normal, Claro, né? claro. Mas não deixando de ser quem é. Então, se a pessoa traz naturalmente a afetuosidade, não deixa perder. Porque, assim, é um recurso natural, né, de conexão, de comunicação, da relação entre as pessoas, seja com a equipe, seja com outros pares, né, seja com quem for, porque é aquela pessoa que a gente sente que sabe que pode contar e que sabe guardar para si quando as coisas são confidenciais e etc, né? Então, esse trabalho pessoal de olhar para si, fazer essa pequena pausa, né? Falar, mas Cecília, hoje em dia, quem é que tem tempo para fazer pausa, né? Essa história que eu contei é de verdade, né? Só trazendo de volta o fim da história, né? A moça, ela fez escolhas, ela já não é mais a diretora, né? Ela saiu desse lugar e hoje ela é empreendedora e mora em outro país, né? Então, ela está bem, está feliz, está recuperada emocionalmente, mentalmente e fez novas escolhas dentro daquilo que hoje é para ela o mais importante, né? Então, a afetuosidade é isso, né? Olhar para si, não ter vergonha. Isso aí. Ser honesto consigo mesmo, né? De dizer, passei do limite, né? Me perdi no caminho, ou o que eu estou fazendo está muito legal, então valida, né? Valida consigo mesmo aquilo que está legal, aquilo que pode melhorar. Perfeito, nunca a gente vai ser, né? A perfeição, ela não vai existir, mas a gente tem a oportunidade de escolher com consciência aonde a gente vai, com quem vai, de que forma a gente vai agir, e isso faz parte do nosso livre-arbítrio, né? Então, assim como o exemplo dessa moça, se de repente alguém que está ouvindo a gente, né, se sente nesse movimento de super sobrecarregado, mas por outro lado tem X benefícios que são legais, aquela coisa que é toda material, pondera, né? Eu acho que vale ponderar, não que a pessoa precisa desistir, como fez essa moça, mudou completamente, mas primeiro olha para a saúde mental, para a saúde emocional, se reconecta de volta com a sua afetuosidade, ser gentil consigo mesmo. Ser gentil consigo mesmo, o que que é? Respeitar. Às vezes, está muito cansado, ao invés de descansar, vamos fazer uma viagem. Aí passa horas dirigindo. Ao invés de fazer isso, às vezes é só falar, eu preciso de 2 horas de descanso. Eu preciso desse dia hoje mais de boa. Não vamos inventar muita coisa. Então, é começar a ser mais honesto consigo mesmo. Validar os sentimentos, sabe, Fábio? Que vai se perdendo ao longo do tempo. Esse exemplo que eu coloquei, né? Falei, às vezes, a gente está num cansaço tão grande e, às vezes, uma pessoa querida fala, vamos passar o fim de semana na praia.
Poxa, fim de semana na praia é legal. Mas se for um feriado como a gente teve agora, né? Quilômetros de trânsito, enfim, toda a problemática que é... Será que é isso realmente que o seu corpo está pedindo? Então, a nossa conversa do afeto, da liderança, vai para um lugar que remete a pessoa a fazer, opa, eu preciso ser honesto comigo para validar. Eu falo, olha, eu preciso de descanso, né? Vamos aproveitar esse dia aqui mais de boa, fazer outras coisas. E isso é ser honesto, isso é comunicação, né? De você dizer, de você expressar para a pessoa o que realmente está acontecendo de verdade com você. Porque o que é comum? Eu dizer assim, e aí, Fábio, você está bem? Você fala, Cília, tô joia. Então vamos a tal lugar. Aí você vai, por quê? Você acha que, Cília é legal, vamos lá, vai ser legal. Mas no fundo, você queria estar fazendo outra coisa. Isso. Né? Então, a gente precisa ser mais honesto com a gente. Até isso tem a ver um pouco com até a primeira provocação, que é ser uma comunicação mais efetiva, né? Sim. Até umas coisas que a gente usa muito, e eu acho que a gente, desculpa até te trazendo aqui um pouco de uma provocação, fora a afetividade, eu acho que a gente não é muito assertivo. Assertivo no sentido de ser mais direto, você está dizendo. Eu espero isso de você, você pode me entregar tal dia, né? Não, hoje eu não posso ir almoçar com você, tem um tal compromisso. Trazendo para a vida pessoal, essa viagem eu acho que, e até trazendo um outro podcast que eu fiz, vai nos atrapalhar financeiramente. Né? E a gente vai comprando essas pequenas briguinhas, essas pequenas situações, aí chega uma hora que as coisas estouram, né? Sim. E tem a ver com comunicação, né? Tem a ver com assertividade. Não tem nenhum... Assim, claro que aí tem a ver com o jeito de falar, Sim. com a comunicação. Mas falar, Cecília, cara, esse final de semana não dá pra gente viajar. Adoraria, sei que o nosso filho tá precisando viajar, a gente tá cansado, mas acho que o nosso dinheiro vai apertar. E a gente vai comprando essas pequenas situações, não é isso? Sim, é isso mesmo, Fábio. E com tudo isso... Né? Você vê como a gente vai navegando aqui pelo tema e a gente vai começando a observar como que o afeto se perde. É isso aí. O afeto com a gente mesmo se perde, porque quando eu digo para você sim e eu estou precisando falar não, né? Porque às vezes é difícil dizer não para alguém que a gente gosta, claro. Né? Ou para um gerente, ou para um diretor. Ainda né? mais quando você tem, assim, entre aspas, um sentimento de uma dívida. Sim. Não necessariamente de dinheiro, Exato. né? De tempo, de carinho, né? Sim, sim. E corresponder àquilo que está reverberando ali. Então, muitas vezes, na empresa, colaboradores se sentem sobrecarregados e não conseguem dizer não, agora eu não posso, ou preciso terminar X coisas, né? Então, vem assumindo. E o que eu estou vendo, né? Cada vez mais as pessoas trabalhando num horário que não é de trabalho, que seria lazer ou família, né? Ou estudo, tendo reuniões em horários que, sabe? Outro dia eu vi no metrô, uma moça em reunião de trabalho ali. No metrô. Por quê? Ela já estava fora do horário dela de trabalho, mas ela foi obrigada a participar. Então, falei, perdeu-se a noção, né? Então, é onde a gente fala dessa questão da eficácia, né? Das atividades versus o afeto. Será que é necessário mesmo? Será que é tudo tão necessário nesse sentido? Então, o líder que está impondo isso, porque já não é uma reunião, é uma imposição, né? Então, é onde a pessoa se sente coagido, acaba dizendo sim e acaba ficando sobrecarregado. Então, isso que a gente está trazendo hoje, ela é assim, tão grande o tema, que acaba trazendo a questão da saúde emocional e da saúde mental, não só do líder, como da equipe. Né? A equipe de colaboradores, independente do tamanho, pode ser uma equipe com 3, 4, 5 ou uma equipe de 200. Ela espelha o comportamento do líder. Então, se o líder está estressado, se o líder não dorme direito, que ele dorme pouco porque a cabeça não para, a equipe vibra nessa mesma vibe, né? Porque é ali o que está sendo imposto. Então, fica todo mundo com os nervos à flor da pele, vamos dizer assim, a ansiedade. E com tudo isso, o que acontece, Fábio? Começa a tomar medicamento, né? Os medicamentos são fortíssimos, vai afetando outras questões físicas, emocionais. As pessoas se perdem na comunicação no sentido de conseguir discernir, né? Ou quais as prioridades, afinal de contas. E a saúde entre a equipe também é abalada.
A gente está falando da equipe liderança e tudo mais, mas a saúde entre os colaboradores também abala. Então, o afeto se perde, a gentileza, o respeito, a admiração. Um falar, olha, eu não posso agora, mas mais tarde eu posso, né? Então, colocar o limite para as coisas vai se perdendo. Então, na realidade, é um dominó. Aquele dominó que quando cai reverbera em tudo, né? Que ele é bastante delicado. Cecília, né? Eu até queria te fazer aqui também um comentário que eu acho importante. Para quem está nos acompanhando, eu até disse no início da sua apresentação, mas eu acho importante até porque a gente foi para outros caminhos que eu acho muito legal. Até para entender um pouco o seguinte, né? A gente se conheceu na Ford, você tinha trabalhado antes da Ford em algum lugar? Tinha trabalhado onde, assim? Só pra gente... Porque eu acho importante chegar onde... Eu queria chegar onde você está fazendo hoje, porque acho que conecta tudo com isso. Porque você vem do mundo corporativo, assim, em Minas Gerais, você trabalhou antes? Fábio, eu trabalho desde os 13 anos de idade. Então, já houveram outras empresas antes, né? Empresas menores, mas desde os 13 eu trabalho. Quando eu cheguei na Ford, ou seja, na Autolatina ainda, né? Eu já havia trabalhado em vários outros lugares. Né? Aí depois da Ford você saiu, você foi para o mercado de consultoria? Depois da Ford eu fui para consultoria. Para consultoria. Eu fui pra consultoria. E aí, eu não quero dizer por causa da empresa, eu quero dizendo assim, dos novos olhares que você teve. Então você sai de um modelo CLT, esse modelo todo, aí você vai para a consultoria que já amplia o seu leque. Depois da consultoria, em 2013... Você começa a prestar serviço próprio, é isso? Sim. Né? E aí você começa a fazer palestras, fazer assessoria, dar aula, inclusive, também, como você falou. E tem também, acho que isso é importante, dessa introdução, hoje você atende também da Escola Satir. Sim. Por que eu estou só provocando isso? Porque toda a sua fala se conecta muito à pessoa, né? E aí tem toda, acho que, uma experiência sua do que você entrega hoje para a sociedade enquanto até trabalho. Né? Por que a Cecília está voltando tanto a essa questão do desenvolvimento pessoal? Porque acho que é importante você trazer isso, né? Você sai desse modelo, digamos assim, CLT, que eu acho que é importante, mas viveu isso, mas está trazendo algo muito para o indivíduo. Porque é o que você está vivendo hoje, não é isso? Sim, Fábio. Obrigada por trazer, né? Essa jornada, essa linha de tempo, vamos dizer assim, me trouxe uma experiência muito legal para observar tudo isso. Então, eu venho da indústria, da empresa. A partir dela, eu tive outras qualificações dentro da área de melhoria de processos, né? Sou formada em Seis Sigma. E a partir do Seis Sigma, é tudo assim, né? Como assim, né? Então, para quem não me conhece, né? Eu sou sim, né? Olha só, né? Vamos voltar e falar direitinho, então. Eu sou uma secretária executiva bilíngue, né? Essa é a minha graduação, que com o tempo foi parar lá em RH, né? Da Ford, da Autolatina, e adorei. Com o tempo, eu me transformei na logística, né? De peças. Então, foram encantamentos que eu tive. Tudo isso me proporcionou uma formação muito maravilhosa na área de Seis Sigma, na época, do Maciel e tudo mais, ano de 2000, né? Primeira turma de Seis Sigma da Ford. Ele Feijó? Foi, o N Feijó e o Simval, né? Isso. Que coordenavam, né? E esse leque Seis Sigma abriu um universo que foi, assim, apaixonante, né? Então, foram, na prática mesmo, 18 anos de Seis Sigma, na prática. Com projetos de melhoria contínua na Ford e fora da Ford, né? Então, quando eu saí da Ford em 2009, eu saí com o objetivo pessoal de colocar em prática em outras empresas tudo que eu tinha aprendido. Então, consegui. Trabalhei em empresas grandes, mineração, fora do Brasil também. E essa parte do desenvolvimento humano, Fábio, ela veio muito junto comigo desde o ano de 2000 para cá. Então, eu caminhava com as duas coisas em paralelo, né? Eu sou assim, né? Gosto de aprender, sou curiosa. E quando chegou em 2013, a vida me proporcionou muitas mudanças, né? E eu entendi que era o momento de focar na área do desenvolvimento humano, que eu já estava nela, né? Então, houve uma transição muito grande para mim, mas era uma área que eu já fazia parte e eu levava como meu hobby na época, né? Então, eu mudei. Foi assim que as coisas aconteceram, onde o coração falou mais alto, né? Eu acho que hoje a forma de contribuir com o ser humano, né, é trazendo a minha experiência organizacional, de tudo que eu já caminhei nesses últimos 30 anos, né, de aprendizado em várias áreas,
em que eu posso contribuir hoje, desde o jovem que está começando a se formar, com aquele que já está na empresa e busca ser melhor consigo, melhor com a sua equipe, melhor com o todo, né? Então, eu acho que eu me vejo nesse lugar hoje e, por isso, até dentro dessa busca, eu acabei me tornando a fundadora da Escola Satir, que é uma escola para o desenvolvimento pessoal e que está ampliando aí o leque de expansão, que é uma sementinha que está crescendo, né? E a gente tem, eu falo a gente porque sou eu, né, com uma pequena equipe, somos afiliados ao Satir Global Networking dos Estados Unidos. Então, tem aí uma carga de uma responsabilidade em trazer para o Brasil os ensinamentos de Virginia Satir, que foi uma terapeuta muito conceituada, assistente social, que lá nos Estados Unidos tem outro peso, né? Mas que ela entendia o comportamento humano de uma forma muito ímpar e muito humana. Então, é esse ensinamento dela que eu trago para cá e que eu procuro trazer para os nossos trabalhos, para esse olhar que você trouxe, né? Que eu falo, sempre volto para o humano, porque realmente essa acaba sendo hoje o meu dia a dia, né? De olhar na prática, isso, assim, né? quem é que você atende quem? Quem te procura hoje? Fábio, hoje são profissionais de todas as áreas. Como por exemplo, essa executiva aí Como, que por você... exemplo, essa executiva que eu falei agora, são estudantes, profissionais que estão ou querendo ser melhor no mercado, né? Como que se coloca hoje bem no mercado, como aquele profissional que já está, seja ele um líder já, ou quem vai assumir uma liderança, né? Pessoas que estão em transição de carreira, é muito comum vir para mim. E pessoas que estão na busca do seu propósito pessoal de vida, né? O que é que eu vim para fazer aqui, né? Então, tem um leque diverso em que é possível trabalhar. Eu achei interessante. O jovem te procura para quê? O jovem procura. Qual que é a dor deles? Olha, o jovem ele tem muita curiosidade de conhecer essa jornada de trabalho, né? Como é que é ser um líder, como é que é trabalhar em equipe. Interessante. Porque o jovem hoje ele é muito individual, né? Então, as escolas ajudam a trabalhar a equipe através dos seus trabalhos do dia a dia, enfim. Mas existe essa dificuldade do jovem se ver com a equipe hoje. Então, para eles, essa é uma dor. Como é que eu vou trabalhar em equipe se eu faço tudo sozinho? Eu sou filho único, faço tudo sozinho, tudo é para mim, o mundo gira em torno dele, né? Então, legal isso, tirar essa impressão, né, de que o mundo gira em torno dele e mostrar que, na realidade, é o oposto. Né? Eu até fiz essa provocação porque eu acho que a sua jornada é muito rica, porque você veio do mundo corporativo 18 anos. Só de Six Sigma. Só de Six Sigma, quer dizer, com processos muito pragmáticos, né, muito robustos, numa indústria automobilística, quer dizer, negócio extremamente processo. Vai para a consultoria, né, trabalha também desafios em outros segmentos. Aí vai para esse chamado que você disse aí, humano, mas sem perder, obviamente, as experiências que você teve. Então, você teve situações com o presidente, com diretores, né? Viu isso, viu pessoas crescendo, subindo, perdendo identidade, perdendo famílias, né? Que você trouxe. E desde 2013, fornecendo esse conhecimento para as pessoas. Isso é muito legal. E por isso que eu falei isso, porque eu achei legal você trazer, né? E talvez, resumidamente, talvez, não sei, estou aqui querendo responder a sua pergunta, mas assim, não adianta falar lá da frente se a gente não cuida daqui do primeiro, né? Exatamente, Fábio. Então, eu me sinto muito privilegiada, sabe, Fábio, de poder ter esse contexto todo, essa bagagem cheia de ferramentas, né? E poder estar a serviço, seja da empresa, ou seja das pessoas individualmente que procuram, né? E assim poder fazer essa gama de atividades que ela não fica numa coisa só, né? Você vê, a gente começou aqui a falar sobre afeto, sobre a liderança, sobre a equipe, e a gente remete e fala, puxa vida, mas como é que eu tô? Então, esse olhar holístico, esse olhar sistêmico, né? Ele é muito amplo, porque eu tenho um olhar atento para os jovens e adoro trabalhar com eles, me dá uma alegria imensa. Por que isso? Porque eles me trazem esperança. É isso aí. Eles me trazem esperança. Eu vi projetos incríveis de alunos lá da Unicamp, por exemplo, num trabalho de coaching que eu fiz com eles, que eles desenvolviam projetos empreendedores já, né? Chamado Empresa Júnior. E eles entregavam já para a sociedade grandes projetos com muita responsabilidade, muita criatividade e com muito talento. Então, eu falei, puxa, existe esperança, né? Então, os jovens que eu trabalho e falo... Eu dedico mesmo o tempo, né? Porque eu sei que são sementinhas para um futuro melhor que a gente quer ver para eles mesmos, para as crianças que a gente Eu diria até outra coisa, né? Cecília. Esses dias eu atendendo um cliente, ele é
tem uma empresa, ele foi CEO da GM na Argentina, né? Trabalhou aqui no Brasil há muito tempo. Ele falou, ele já tem hoje uns 70 anos, 75 anos. Ele falou, adoro falar com os jovens, porque os jovens não me deixam perder essa vivacidade, essas provocações, porque se a gente vive na nossa bolha só do nosso tempo, a gente vai ficar na criticidade e tal, né? Porque esse mundo é assim, porque sabe? Então eu acho fantástico. Além de tudo isso que você trouxe, perfeito. Sim, eles trazem uma energia, Fábio, que é imensurável, sabe? E trazem provocações. Assim, a gente sempre fala sobre isso, né? Podemos questionar hoje. Hoje existe um questionamento muito grande da forma de trabalho. Estão mais mimimi para um monte de coisa, que eu não acho, mas enfim. E eu acho que é isso. Deixa eu entender quais são essas dores dele. Você já até trouxe aí coisas muito... Resultados assim... Vamos ser sinceros, né? Se as gerações passadas tivessem feito a lição de casa direitinho, talvez a história estaria diferente hoje, certo? Com certeza. Se os jovens se os jovens estão questionando o trabalho hoje, é porque nós não fizemos a lição de casa do trabalho corretamente, certo? Lógico que eu digo, não eu, você, todo mundo. O todo. Meu filho não olha hoje o trabalho, meu filho não é muito pequeno, mas enfim, se ele não olha o trabalho como algo muito encantador, é porque ele nunca viu o pai dele como algo encantador, certo? Exato. Só pegando essa brecha rapidinho, Fábio, assim, eles trazem essa inquietação, essas provocações, como espelho do que eles veem em casa. É isso aí. E eles falam, isso eu não quero para mim. É isso aí. Então, como é que pode ser diferente? Perfeito. Né? Então, eles já estão preocupados, ou muitos deles, né? Em saber como é que eles podem lidar com situações que hoje eles veem e eles falam, isso eu não quero para mim. Exatamente. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu não acho que legal, porque os jovens de hoje não querem mais trabalhar 8 horas por dia, não querem... A pergunta é, a história mostrou que talvez esse modelo não está certo. A história mostrou, concorda? Sim. Que talvez, não vou dizer 100%, mas uma boa parte da gente não deu certo trabalhando 18 horas por dia. Trabalhando, estudando, fazendo faculdade, pós-graduação, e não foi exatamente a conta que foi contada pra gente. Outro dia eu vi um podcast, a moça falou, o problema dos jovens não é que ele não quer trabalhar com a gente, não é que ele não quer trabalhar, ele não quer trabalhar com a gente, da forma que a gente trabalhava. E tá certo. Sim. Assim, claro que existe um afinamento, não é nem 8 nem 80. Não é que a partir de agora eu vou trabalhar 1 hora por dia, não é que é isso. Mas eu concordo totalmente contigo. Ele olha pra casa, ele olha pros pais dele, falei, esse modelo acho que não deu certo. E aí esse espelho, onde a gente falou do afeto, né, em que por que ele toma essa decisão de falar, puxa, isso não dá certo? Porque não teve afeto. É isso aí. Não teve conexão, não teve o que ele mais buscava, que era ser visto, ser reconhecido como pessoa, como ser humano. Então, o jovem de hoje tem mais esse olhar humano, né, que a vida... ou as cobranças, ou até a busca de querer dar ao filho ou à filha uma condição melhor de vida, e no fundo não é isso que o filho ou a filha espera tanto, né? Ele espera tanto receber o pai ou a mãe no papel de pai e de mãe, não é o executivo que sai da empresa vindo, né? Então é o afeto, na realidade, que é a busca da grande maioria hoje que eu vejo. E é isso mesmo, porque aí você pega, por exemplo... quem é que concorre, entre aspas, com ele? É a tecnologia, é o celular, é o videogame, são os amigos, a escola. Sempre foi assim, mas cada vez mais. Sim. Se eu não tenho afeto em casa, se meu pai não escuta, se esse executivo que sai do trabalho e não tira a capa do executivo e quer chegar em casa e dar as mesmas ordens, é isso. Ou se às vezes o exagero, como você também colocou no início, eu não preciso dizer sim para tudo. Não dá. Hoje a gente não vai comprar o tal presente. Hoje não tem shopping, certo? Sim. Isso também, de uma certa forma, é afetividade, concorda? Completamente. Não é dizer sim para tudo. Hoje, filho, não vai ter a pizza na pizzaria porque a gente vai ficar em casa. Nosso dinheiro não dá para tal coisa. E dentro disso, só mais uma observação, claro. Fábio, que o afeto, o querer fazer contato, como esse exemplo que você está trazendo, é imprescindível e é o que a gente como humano espera, né? Mas tem uma delicadeza nesse lugar que é, às vezes, como a gente traz essa informação. Assim. Né? Então, a comunicação, como ela é tão extensa, né? Tem a ver com a nossa imagem, com o jeito que a gente fala, com a imposição da voz. Então, se a gente fala para o filho, vamos ficar em casa que é legal, vamos assistir um filme, vamos fazer algo, vamos criar uma janta juntos, é legal, né? Agora, se a gente impõe algo, ele vai falar, puxa, que chato. Então, é onde a gente tem sempre que se trabalhar, porque às vezes a gente traz uma informação de um lugar
que a gente ainda não está nele 100%. Por mais que a gente queira trazer, né, esse estar junto, esse afeto, então, de repente, às vezes ele não chega. Então, a comunicação é assim, é a arte, né? A arte das relações, né? Talvez o ponto só é isso que você também falou, né? Isso precisa ser natural, né? Esses dias normalmente de manhã eu faço a lancheira pro João que vai pra escola, e aí me lembrei de um negócio e eu fiz um bilhetinho assim: bom lanche, papai te ama. Quando ele saiu da escola, ele falou: papai, foi a parte que eu gostei do lanche, foi o seu cartão, né? É isso, né? Quer dizer, mas isso era natural meu, eu gosto disso e tal. E talvez é um pouco disso que você falou. É bem interessante. Fiquei até emocionado. Cecília, tem um livro que eu lancei, que você conhece, Reflexões, Provocações e Dicas sobre a Tal Comunicação Interna. Tem um capítulo que eu falo assim, que eu acho que pode conectar. A empresa fala e a comunicação interna precisa ajudar no roteiro. Quando olhamos com atenção para o dia a dia do mundo corporativo, percebemos que muitas ações e comportamentos falam sobre a empresa, sobre suas pessoas, sobre a cultura e sobre seus líderes. Uma ação fala, um comunicado fala, uma reunião fala, um texto fala, um evento, uma imagem fala, uma contratação fala, uma demissão fala. Quantas vezes a gente viu uma demissão falando, né? Ou pelo menos dando sinais. Quando eu digo fala aqui, é sinais, símbolos, né? O jeito da liderança fala, como você falou. Se tudo fala, o papel da comunicação interna estratégica é ajudar para que esse roteiro seja fundamentalmente plural e inclusivo. Né? Estou falando aqui do recorte da comunicação interna. Então aqui vai uma dica para você que trabalha em comunicação interna. Se possível, faça um curso de um roteiro de cinema, por exemplo. Um curso de storytelling, né? Porque isso ajuda muito a contar histórias. Então perceba, até trazendo um pouco da nossa fala aqui da liderança, como você falou, não é só fazer uma apresentação oral ou fazer um curso de oratória. Isso vai ajudar muito. Mas é o seu comportamento, como é que você lidou com aquela reunião, como é que você lidou com uma negativa da reunião, fala. Isso para mim eu já vi várias vezes, né? A contratação a demissão fala. Que tipo de pessoa que você está contratando para a empresa está falando sobre um comportamento que a empresa está esperando quando você está mandando alguém embora porque está se mandando embora, né? Então, assim, tudo fala, certo? Como tem até na verdade, eu fiz até um paralelo do que o corpo fala também, né? Então, se a empresa fala, acho que a comunicação interna, de novo, fazendo um recorte, ela pode ajudar nesse sentido. Lembrando sempre, para a comunicação interna, ser plural, ser inclusivo, envolver as pessoas. Então, acho que um pouco também da sua fala no início, né? Não é só falar da boca para fora. Ele tem que, de verdade, estar sentindo aquilo, né? Sim, precisa trazer essa verdade, né? Porque senão, se não houver verdade, né? Se não for honesto, não conecta. Não conecta. E pode ser um mural, pode ser o antigo mural. Pode. Mas ele precisa ser verdadeiro, né? E falar a língua daquele público. Sim. Né? Então, para poder conectar, senão não até porque, isso eu já vi várias vezes, tanto na comunicação quanto na liderança, o cara fala assim, isso daí não é pra gente, não. Isso aí da boca pra fora. Esse líder aqui, o que ele tá falando, esse texto dele não é pra gente, não. Você vê, e aí, hoje em dia, isso se potencializou com a inteligência artificial, piorou nesse aspecto. Sim. Porque melhorou no sentido de te dar mais recursos, mas se você não usa bem a inteligência artificial, você vira um robô. Você perde tudo o que você falou da liderança sem afetividade, sem assertividade, e ainda vira um robô. Porque a inteligência, para alguns assuntos, ela faz muita coisa mesmo, concorda? Absolutamente. Assim, se você olhar de uma maneira pragmática, ela te dá muitos resultados. 100%. Faz textos incríveis, relatórios incríveis. Mas não tem mais um humano ali. Não. E aí, para uma liderança, que conexão que você faz? Para um filho, que conexão que você faz? Né? Como você trouxe no início. Então, eu acho que é importante olhar. Eu sou super favorável à inteligência artificial, à tecnologia. Claro que eu sou. Mas se a gente não encontrar um equilíbrio entre o humano, entre trazer... E por isso que eu trouxe o tema aqui com você desde o início. Da afetividade, da assertividade... Que momento que a gente vai parar nessa história toda aí? Exato, Fábio. E o que você falou, assim, tem pleno sentido, né? E é sempre esse lugar de bom senso. Acho que a gente sempre teve a tecnologia a nosso favor. Eu me lembro lá, tempos remotos, não vou falar o ano para não dedurar, né?
mas falar, nossa, o computador vai tirar o serviço, lembra disso? Lembro, claro. Né? E não é isso, né? A gente usar tecnologia a otimizar, né? A deixar as coisas mais simples ou em melhor qualidade, mas esse lado humano, ele é insubstituível. E acho que a gente tem ali até me veio agora, que eu vou trazer, né? Porque eu vi recente na mídia, que foi o DJ Alok, que é muito famoso, e ele fez um show absurdamente lindo, né? Em que ele, ao invés de usar todos os recursos da inteligência artificial, ele usou 50 artistas, em que fizeram movimentos com as mãos, né? E foi tão perfeito que parecia que não era humano. E, assim, nessa dança, né? Das músicas que ele tocava. E ele falou, é muito importante não perder a conexão, é muito importante mostrar o valor do humano. A inteligência artificial, ela é sensacional, como você acabou de trazer agora. Mas o humano é que faz a conexão. Então, é isso que a gente busca, né? Na empresa, nas equipes, não importa o tamanho, não importa o tipo de empresa. Acho que esses jovens que estão chegando agora, o que é que eles não se identificam, Fábio? Muitas vezes é o estilo de liderança, né? Por que eles não se identificam? É uma roupa que não veste. É uma roupa que não veste. Eles são criativos, eles são responsáveis, têm autonomia, né? Já sabem fazer decisões, mas às vezes não bate, né? Então, eles acabam não se colocando e assim, saem muito mais rápido de um cargo, de uma empresa para outra, do que na nossa época, né? Então, perfeito. E às vezes, já vejo muitas reclamações, porque o pessoal não para. A pergunta não é essa. A pergunta é entender por que ele saiu, né? Claro que você pode discutir um ou outro que tem menos ou mais resiliência, que é uma das coisas que a gente fala bastante, mas é isso mesmo, eu concordo. Acho que a gente precisa discutir isso mesmo. Sim. Cecília, adoraria, nosso tempo aqui já finalizando. Muito obrigado. Para quem gostou, quer saber mais, Cecília, Escola Satir, conta pra gente como é que te conta nas redes sociais. Conta aqui, por favor. Fábio, obrigada mais uma vez, né? Adorei o bate-papo, passou tão rápido, né? Nossa, impressionante. Voou. E, gente, eu estou na rede social, ou Cecília Costa, ou também Escola Satir, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn. Tem o site escolasatir.com.br, tem várias informações, várias oportunidades de desenvolvimento em várias áreas. Legal. Então, sejam bem-vindos. E aí, pessoa física, estudante, profissional, pessoa que está como você falou, em transição de carreira, que quiser dar uma olhada, executivo, enfim. Sim. E aí você tem cursos, palestras. Atendimentos individuais. Aulas de inglês. Aulas de inglês. Perfeito. Até porque tem a sua formação inicial. Acabou chegando o curso de inglês também. Foi muito legal. Muito bom. Obrigado, Cecília, novamente. Obrigado, Project, pela parceria. Obrigado, pessoal, por mais uma edição aqui do nosso podcast. É um prazer estar com vocês. Que tenham uma boa semana a todos. E até o próximo episódio do nosso Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um grande abraço. Bye, bye.